Olá, tudo bom? Seja bem-vindo. Esse é o canal O Caminho do Discipulado e no episódio de hoje do Livro de Mórmon Comentado, vamos ler e comentar sobre 1º Nefe, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 16. Eu vou fazer a leitura dos versículos e depois então vamos fazer alguns comentários sobre esses versículos e algumas lições muito importantes, talvez coisas que você ainda nem percebeu entre esses versículos ou coisas que você já percebeu e vai poder relembrar hoje durante esse episódio do Livro de Mórmon Comentado. Convido você a ouvir os outros episódios que temos aqui no canal, convido você a seguir o Caminho do Discipulado no Telegram, Instagram, Facebook, se inscrever aqui no canal do YouTube, acompanhar no Spotify todos os episódios e temos outras séries também. Lembrando que nessa semana, que antecede a semana do Dia das Mães, que será no próximo domingo, temos uma nova série aqui no canal que vai ser disponibilizada, que é Mães das Escrituras, onde vamos falar sobre mães das Escrituras, mães do Velho Testamento, mães do Novo Testamento e mães do Livro de Mórmon, suas influências, seus aprendizados e ensinamentos, para que nós possamos saber como aplicar esses mesmos princípios na nossa vida e melhorar o nosso caminho do discipulado. Então, seja bem-vindo a mais um episódio, espero que você esteja bem aonde você estiver. É muito bom saber que eu posso fazer companhia com você, seja na sua casa, no seu trabalho, na academia, no trânsito, na rua, caminhando, andando, correndo, aonde você estiver. É muito bom poder passar alguns minutos hoje com você, aprendendo mais essas lições aqui de 1º Nefe, capítulo 14, versículo 1 ao 16. Agora então vamos aos nossos quadros, Curiosidade e História de Fé, e então logo depois eu vou fazer a leitura desses versículos e seguindo então os comentários de alguns comentários e observações sobre esses versículos de hoje, tá bom? Vamos lá então, um abraço e obrigado, hein? Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Curiosidade. Em 2014, a BYU TV lançou um documentário chamado Um Dia para o Livro de Mórmon. Este documentário foi tão informativo, tão poderoso, que foi reconhecido como um prêmio Emmy pelo melhor documentário histórico em 2014. História de Fé. Essa história foi contada pelo elder Robert D. Hales na Conferência Geral de 1990, quando o elder Hales servia como bispo-presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Logo após, ele foi chamado como um apóstolo. Segue a história. Quando jovem, servi na Força Aérea dos Estados Unidos como piloto de bombardeio a jato. Cada unidade de nosso esquadrão tinha um lema para inspirá-la em seus esforços. O lema de nossa unidade, escrito ao lado de nosso avião, era "Retornai com honra". Era uma lembrança constante de nossa determinação de voltar com honra para a base, somente depois de termos despendido todos os esforços para completar com sucesso cada aspecto de nossa missão. Este lema, retornar com honra, pode ser aplicado a nós em nosso plano eterno de progresso. Tendo vivido com o Pai Celestial e vindo habitar a Terra, temos que demonstrar determinação em voltar com honra ao lar celestial. Como retornar com honra ao Pai Celestial? Assim como os pilotos de aviões devem obedecer certas regras a fim de evitar desastres, existem leis, ordenanças e convênios que devem ser compreendidos e obedecidos durante esse estado de provação. Este tempo de preparação, se quisermos alcançar nossa meta, a vida eterna. O Evangelho preparatório é a parte importante do plano do Evangelho que nos dá a oportunidade de ficar prontos para um trabalho maior, as ordenanças do templo e a vida eterna, e enfim, poderemos retornar com honra.
1 Nefe, capítulo 14, versículo 1 ao 16. E acontecerá que se os gentios derem ouvidos ao Cordeiro de Deus, no dia em que ele se manifestar a eles em palavras e também em poder, verdadeiramente para remover-lhes as pedras de tropeço, e não endurecerem o coração contra o Cordeiro de Deus, serão contados com a semente de teu pai. Sim, serão contados com a casa de Israel, e serão um povo abençoado para sempre na terra da promissão. Não mais serão escravizados, e a casa de Israel não será mais confundida. E aquele grande abismo que foi cavado para eles por aquela grande e abominável igreja, fundada pelo diabo e seus filhos, a fim de que ele pudesse levar para o inferno as almas dos homens, sim, o grande abismo que foi cavado para a destruição dos homens, encher-se-á com aqueles que o cavaram para sua completa destruição, diz o Cordeiro de Deus. Não a destruição da alma, a menos que isso signifique ser lançada naquele inferno que não tem fim. Pois eis que isto é o segundo cativeiro do diabo, e também segundo a justiça de Deus, para com todos os que cometerem iniquidades e abominações perante ele. E aconteceu que o anjo falou a mim, Nefe, dizendo: Viste que se os gentios se arrependerem, será bom para eles. E conheces também os convênios do Senhor com a casa de Israel, e ouviste também que aquele que não se arrepender perecerá. Portanto, ai dos gentios, se endurecerem o coração contra o Cordeiro de Deus. Pois vem o tempo, diz o Cordeiro de Deus, em que farei uma obra grande e maravilhosa entre os filhos dos homens, uma obra que será eterna, seja para um fim ou para o outro, seja para convertê-los à paz e à vida eterna, ou para entregá-los à dureza de seu coração e à cegueira de sua mente, até serem levados ao cativeiro e também à destruição, tanto física como espiritual, segundo o cativeiro do diabo, do qual tenho falado. E aconteceu que, após ter dito essas coisas, o anjo disse-me: Lembra-te dos convênios do Pai com a casa de Israel? Respondi: sim. E aconteceu que me disse: Olha e vê aquela grande e abominável igreja, que é a mãe de abominações, cujo fundador é o diabo. E disse-me ele: Eis que não há mais do que duas igrejas. Uma é a igreja do Cordeiro de Deus, e a outra a igreja do diabo. Portanto, quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus faz parte daquela grande igreja, que é a mãe de abominações, e ela é a prostituta de toda a terra. E aconteceu que olhei e vi a prostituta de toda a terra, que se assentava sobre muitas águas, e tinha domínio sobre toda a terra, entre todas as nações, tribos, línguas e povos. E aconteceu que vi a igreja do Cordeiro de Deus, e seu número era pequeno, por causa das iniquidades e abominações da prostituta que se assentava sobre muitas águas. Não obstante, vi que a igreja do Cordeiro, que eram os santos de Deus, estava também sobre toda a face da terra, e seu domínio sobre a face da terra era pequeno, devido à iniquidade da grande prostituta que eu vi. E aconteceu ter eu visto que a grande mãe de abominações congregou multidões na face de toda a terra, entre todas as nações dos gentios, para guerrear o Cordeiro de Deus. E aconteceu que eu, Nefe, vi o poder do Cordeiro de Deus, que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro, e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra. E estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. E aconteceu ter eu visto que a ira de Deus se havia derramado sobre aquela grande e abominável igreja, de modo que havia guerras e rumores de guerras entre todas as nações, tribos da terra. E quando começaram a guerrear e surgiram rumores de guerra em todas as nações que pertenciam à mãe de abominações, o anjo falou-me dizendo: Eis que a ira de Deus está sobre a mãe de meretrizes, e eis que vê todas essas coisas. O primeiro comentário desse bloco de escrituras no capítulo 14
é o versículo 5, que diz assim: E aconteceu que o anjo falou a mim, Nefe, dizendo: Viste que se os gentios se arrependerem, será bom para eles. Então aqui diz que o arrependimento é bom para aqueles que o exercitam, aqueles que se arrependem. O arrependimento é bom para todos os que se arrependerem. Nós temos às vezes uma visão de que o arrependimento é algo ruim, é algo que nós fazemos como se fosse uma punição. E na verdade o arrependimento ele é uma cura, ele é uma libertação, ele é uma bênção. E seguindo nesse versículo diz assim: Se os gentios se arrependerem, será bom para eles. E conheces também os convênios do Senhor com a casa de Israel. E ouviste também que aquele que não se arrepender, perecerá. Interessante que nesse versículo 5, no mesmo versículo ele fala sobre o arrependimento, que todos devem se arrepender, que o arrependimento é bom, e no mesmo versículo fala sobre os convênios do Senhor com a casa de Israel. Então, a casa de Israel é o povo do convênio. Então, o arrependimento está ligado diretamente aos nossos convênios com o Senhor. O Senhor não faz convênios a não ser com aquele que se arrepende. Então, para que nós possamos fazer convênios com Deus, precisamos nos arrepender. Mas eu já tenho meus convênios, eu já fiz meus convênios. Então, como eu já fiz meus convênios, e o Senhor só faz convênios com aquele que se arrepende, se eu já fiz meus convênios, então logo eu não preciso me arrepender, certo? Não está certo. O arrependimento é algo que também ajuda a manter nossos convênios. O fato de eu ter feito meus convênios com o Senhor, eles não asseguram o cumprimento deles apenas por eu ter feito, mas é a atitude contínua, o esforço contínuo de guardar esses convênios que vai garantir que o Senhor possa manter esse convênio comigo, que eu possa manter a minha parte no convênio e assim receberei as bênçãos do convênio que fiz com o Senhor. Então, o versículo 5 do capítulo 14 deixa claro a ligação que existe entre o arrependimento e os convênios. O Senhor só faz convênios com aquele que se arrepende. Eu gosto muito das palavras do Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele tem um livro chamado O Dom Divino do Perdão. E esse livro ele é muito bom. E aí tem uma parte aqui que ele fala sobre o arrependimento. E ele diz assim, Quando você ouvir a palavra arrepender e ouvir as vozes que tanto o animam quanto o desanimam, respire fundo, erga a vista aos céus ou abaixe a cabeça por um momento. Então, por meio do Espírito Santo, a voz de seu Pai Celestial lhe dirá o que deve fazer. Prometo-lhe que, ao procurar o arrependimento por meio de seu Pai Celestial e seu Divino Filho, você ganhará a força para guardar os mandamentos de Deus. Você receberá um poder que o erguerá e confortará, ao se regozijar em sua nova vida e em sua confiança em Deus. Como servo do Senhor, afirmo-lhe que o arrependimento é uma parte da verdadeira e essencial de seu plano. O Senhor necessita de você, e não é de qualquer você. Necessita de um você humilde, um você arrependido, um você limpo, um você puro, um você que guarda seus convênios, um você que honra os mandamentos, a fim de usar seus talentos e suas grandes habilidades, que crescem exponencialmente por meio do dom e poder do Espírito Santo, para preparar você e outros para a segunda vinda do Filho de Deus. Um outro comentário que eu gostaria de fazer nesse bloco está no versículo 12, 1 Nefe 14, versículo 12, que diz: E aconteceu que vi a igreja do Cordeiro de Deus, e seu número era pequeno, por causa das iniquidades e abominações da prostituta que se assentava sobre muitas águas. Não obstante vi que a igreja do Cordeiro, que eram os santos de Deus, estava também sobre toda a face da terra, e seu domínio sobre a face da terra era pequeno, devido à iniquidade da grande prostituta que eu vi. Então aqui me chama a atenção no início desse versículo em que diz assim: E aconteceu que vi a igreja do Cordeiro de Deus, e seu número era pequeno.
Todo mundo que é membro da Igreja de Jesus Cristo, e especialmente quem serve um chamado de liderança ou lidera alguma organização na igreja, sempre deseja o máximo possível de pessoas lá, por vários motivos, mas o principal é porque nós sabemos que quanto mais pessoas tivermos na igreja, mais pessoas serão abençoadas, mais pessoas serão curadas, confortadas, aliviadas dos seus fardos, porque sabemos que é por meio de Cristo que todos recebem a cura real, a cura verdadeira. E por isso sempre desejamos ter o máximo possível de pessoas nas reuniões, nas atividades que planejamos e que convidamos as pessoas a participar. Mas nem sempre é assim também. Nem sempre é assim. E é importante manter esse foco de levar o máximo possível de pessoas para a igreja, para as atividades, para as reuniões, porque sabemos que é somente por meio de Cristo que a salvação pode vir para cada pessoa. E a maneira como nós podemos ter contato direto com Cristo é recebendo as ordenanças e os convênios que são ministrados por meio da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, por isso, queremos o máximo possível de pessoas presentes nas reuniões e nas atividades da igreja. Mas esse versículo 12 de 1 Nef 14 diz que a visão que ele recebeu para esses últimos dias foi que a igreja do Cordeiro tinha um número pequeno e que seu domínio sobre a face da terra era pequeno. Então não é de estranhar quando em nossas reuniões ou atividades nós não tivermos todo aquele número de pessoas que nós gostaríamos de ter. O local que eu frequento, a igreja aqui na minha cidade, fica bem próximo a um parque, o maior parque da cidade, chama Parcão. E esse parque tem muitas atividades recreativas, atividades ao ar livre durante o final de semana. Sempre tem, até durante a semana, mas final de semana sempre tem essas atividades. E sempre que tem uma atividade na igreja, à tarde especialmente, e quando a gente está indo para a igreja, passa por esse parque. O parque está muito lotado, não tem espaço para carros, de tanto carro estacionado ao redor do parque, nas ruas laterais. E às vezes eu brinco com meus filhos, com a minha esposa, quando a gente está indo para lá. Olha, o pessoal já chegou na igreja, tem tanta gente que estão estacionando aqui na rua e encheram a rua de carro. É apenas uma brincadeira, mas é interessante o contraste de ver que o parque, o Parcão, sempre lotado com muitas e muitas pessoas. E a igreja, não diria vazia, mas com bem menos pessoas do que tem no parque, do que há lá dentro do parque. Então, não estou falando que o parque é ruim, Eu mesmo frequento o parque frequentemente durante a semana. Algumas vezes eu vou lá, gosto de ir lá com minha esposa, caminhar, ficar lá sentado, é muito agradável. Mas o interessante é pensar que seria tão bom, se todas essas pessoas do parque, ou pelo menos a metade delas, ao invés de estar no parque domingo, estivessem lá na igreja, participando das reuniões, das atividades, recebendo as ordenanças que vão ajudá-las a ser curadas, a serem abençoadas, que faria tanta diferença na vida delas. Mas essa escritura de Nef nos ajuda a não desanimar quando as coisas acontecerem assim. Quando nós percebemos que não tem todo aquele número de pessoas que nós gostaríamos que tivesse dentro da igreja. Talvez essa escritura nos ajude a entender que isso não é uma surpresa ou novidade para Deus. Aqui diz bem claro: e vi a igreja do Cordeiro de Deus, e seu número era pequeno. Então o Senhor já sabia que o número da sua igreja seria pequeno. E com isso eu também não quero passar a imagem de desânimo, Então não precisamos trabalhar, não precisamos convidar as pessoas, afinal esse número vai ser pequeno e que adianta eu trabalhar, que adianta eu me empenhar em convidar as pessoas para a igreja, em aumentar o tamanho do meu quórum, da minha organização, da minha ala, se o número vai ser pequeno. Esse número é pequeno talvez comparado ao mundo, Hoje no mundo nós temos 8 bilhões de pessoas aproximadamente, e nós sabemos que o número de membros da igreja no mundo não chega nem a, talvez, não sei, não vou falar aqui para não cometer um erro, mas a porcentagem é muito, 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 muito pequena, de pessoas que são membros da igreja, desses 8 bilhões de pessoas que existem hoje na Terra. Então é nessa comparação que o número é pequeno.
mas não quer dizer que nós não devemos nos empenhar e trabalhar para cumprir o desafio do Senhor, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então é nosso papel ajudar para que o número dos membros da igreja, para que o número dos santos congregados na igreja de Jesus Cristo, ele aumente, né? E ele pode aumentar muito mais à medida que nós trabalharmos juntos com o Senhor. Assim como o servo trabalhou com o Senhor da vinha, lá em Jacó 5, nós vamos estudar sobre esse capítulo, nós também podemos trabalhar juntos com o Senhor na sua vinha para levar o máximo de pessoas para o seu reino e para conhecerem o Salvador Jesus Cristo. Uma observação importante sobre essa questão do número, né, que fala aqui que o número da Igreja do Cordeiro era pequeno, é talvez importante também levar em conta que não é o número de pessoas que seguem uma igreja, ou que seguem uma ideia, ou que apoiam ou concordam, ou levando para o mundo das redes sociais, o número de seguidores, o número de pessoas que curtem algo, não é isso que torna algo verdadeiro. Não é isso que torna algo bom, e nem sempre isso também é o sinal de sucesso. Não é pelo número de pessoas que vão em uma atividade que eu organizei que dizem se a atividade foi um sucesso. A atividade pode ter poucas pessoas e ainda assim ser um sucesso. Não é o número que faz a qualidade, né? O que faz o sucesso. É óbvio que nós sempre queremos o máximo possível de pessoas numa atividade, numa reunião da igreja em que nós estamos trabalhando, empenhados em levar as pessoas. É óbvio, e acredito que o Senhor deseja isso também. Mas não é o número em si que diz se nós estamos tendo sucesso ou não. Existem missionários que têm uma missão maravilhosa, fiel, fazem um trabalho excelente, são missionários memoráveis, cumprem seu tempo de missão de maneira honrosa e durante toda a missão não batizam uma única pessoa. Eu conheci pessoas assim que serviram no Japão e durante toda a sua missão não batizaram uma única pessoa. Eu estou falando isso de agora, recente, 2023. Então não é o número em si que determina o nosso sucesso. Mas é claro que é por meio dos números que muitas vezes os resultados eles são avaliados, né? E o presidente Mons falou que qualquer coisa que nós fazemos, se nós não avaliamos, nós não temos como verificar o nosso progresso. Então, muitas vezes usamos os números para avaliar nossos resultados, para que possamos saber até onde podemos melhorar, o que poderíamos ter feito de maneira melhor. Por exemplo, a parábola dos talentos é um exemplo de como o Senhor usa o número para poder ver o trabalho, os esforços de cada um. Teve a pessoa que recebeu 1, a pessoa que recebeu 2 e a pessoa que recebeu 5 talentos. Então o Senhor usou os números para poder ver o resultado final de cada um e até o desempenho de cada um dentro da sua mordomia. Então os números sim, eles fazem parte, né, da maneira como o Senhor ele usa para poder acompanhar o progresso da sua obra e também garantir que nenhuma das suas ovelhas sejam perdidas. Por exemplo, na parábola da 100ª ovelha, da ovelha perdida, o Senhor usa números. O pastor, ele usava números para contar as ovelhas. Se o pastor não usasse números para contar as ovelhas, ele não ia saber que ele tinha 100 ovelhas, ele não ia saber se ele tinha 80 ou 70 ou 50. E se ele não soubesse, ele não ia nem perceber, talvez, que tinha uma que estava lá fora, perdida. Então, foi o fato de ele usar números que ele podia contar as ovelhas, saber quantas ele tinha e quantas estavam lá fora, perdidas, para que pudessem ser resgatadas pelo bom pastor. Então, os números, eles são importantes. Mas também outro fator, como eu falei inicialmente, é que não são os números em si que garantem o sucesso. Não é o número de pessoas dizendo que algo é bom e verdadeiro que torna algo bom e verdadeiro. Uma mentira, se ela for apoiada por 1 milhão de pessoas, 10 milhões de pessoas, ela vai permanecer sendo uma mentira. Então não é o número em si que garante que algo seja verdadeiro ou bom. E também não é o fato de que tenha
1 milhão de pessoas seguindo determinada filosofia, determinado ensinamento, determinada cultura e forma de agir que me diz que aquilo é bom ou verdadeiro. Devemos sempre consultar o Senhor, o seu profeta e ouvir os seus conselhos para nos ajudar a determinar o que é bom e o que talvez não é bom, o que é bom e talvez o que é excelente, para que possamos nos apegar ao Senhor e aquilo que é excelente na nossa vida. O último comentário desse bloco de hoje está no versículo 14, 1 Nef 14, versículo 14, que diz: E aconteceu que eu, Nef, vi o poder do Cordeiro de Deus, que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro, sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra. E estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Então, esse versículo ele traz muitas lições para mim, que eu consigo ver várias aplicações dele aqui. Mas algo importante é que aqui Nef está falando sobre os últimos dias, sobre os desafios que viriam, e muitas vezes isso pode deixar algumas pessoas preocupadas, assustadas, Todas as profecias, e que diz que até os eleitos serão enganados nos últimos dias. Então, realmente é algo que tende a piorar a influência do poder do mal nesse mundo, ela tende a piorar. Mas, em contrapartida, o poder do Cordeiro de Deus ele pode aumentar, e ele tem aumentado. Haja visto o número de templos construídos na Terra, que nunca foi o número que nós temos hoje. Nós temos hoje um número de templos na Terra que jamais existiu em toda a história da humanidade. E sabemos por meio dos profetas que cada templo construído, dedicado ao Senhor aqui na Terra, é o poder de Deus que aumenta nessa Terra. Então, aqui diz, versículo 14, ele viu o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro. Então, devemos confiar nisso, não temer todas as profecias de que muitas coisas ruins ainda vão acontecer, muitas guerras, rumores de guerras, o amor se esfriará no coração dos homens, enfim, todo tipo de coisas negativas até que são profetizadas e que vão acontecer antes da segunda vinda do Salvador. Não devemos nos apegar a isso, devemos nos apegar a essa mensagem de 1 Nef 14, 14. E vi o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da igreja. Então hoje nós temos uma manifestação do poder do Cordeiro de Deus na Terra maior do que jamais existiu em toda a história da humanidade. E de fato o presidente Nelson falou que as maiores coisas, os maiores milagres que já aconteceram na Terra, eles irão acontecer entre o período atual e a segunda vinda do Cordeiro de Deus, a segunda vinda do Salvador. Outro ponto desse versículo 14 é que ele fala sobre dois poderes, nós vamos ver aqui, dois tipos de poder. Vi o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro, ok, esse é um poder, e sobre o povo do convênio do Senhor. Então existe um poder, e digamos que um poder mais profundo, um poder maior. Existe um poder que só por nós sermos da Igreja de Jesus Cristo nós podemos receber. E tá ótimo, já é um poder muito bom. Mas existe um poder que é o povo do convênio do Senhor que recebe, que é um poder maior, um poder mais profundo. Então, que nós possamos receber não apenas o poder de ser que virá sobre os santos da Igreja do Cordeiro, que nós possamos receber o poder que virá sobre os santos da Igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que nós possamos fazer parte do povo do convênio, os convênios que fazemos com o Senhor, nosso batismo, sacerdócio, os convênios sagrados do templo santo, que nós possamos receber esse poder também que virá sobre aqueles que têm seus convênios sagrados no templo, que nós não recebamos apenas o poder do Cordeiro que virá sobre os santos da igreja, que possamos receber esse poder, mais o poder que virá sobre o povo do convênio do Senhor.
Então, ao fazermos isso, nós seremos abençoados. E aqui diz que eles estavam dispersos sobre toda a face da terra, mas que estavam armados com retidão e com o poder de Deus. Então, que nessa guerra espiritual que começou antes de virmos para essa terra e que cada vez mais vai se intensificar até a segunda vinda do Salvador, nós possamos estar armados. E qual é a nossa arma de acordo com 1 Néfi 14, versículo 14? Estavam armados com retidão e com o poder de Deus. Que nós possamos estar armados com a retidão e com o poder de Deus. Pergunta e resposta. Voltei para a igreja e estou tentando começar uma nova vida, depois de ter cometido alguns erros, mas tenho medo de cair de novo. Como posso vencer esse medo? Para vencer seu medo de cair, prossiga com firmeza no caminho estreito e apertado. Obedeça a palavra de Deus que se encontra nas Escrituras e nos ensinamentos dos profetas modernos. Adore a Deus, procure sentir seu amor e arrependa-se para que o Salvador possa fortalecê-lo. Não dê atenção às pessoas que zombam de você por tentar fazer o que é certo. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Convido você a ouvir os outros episódios que já estão disponibilizados no Spotify, no YouTube. Convido você a seguir o Caminho do Discipulado no Telegram, no Instagram, no Facebook e a ouvir também as outras séries que temos no canal. Temos uma série que vai sair agora, durante essa semana, que é a semana que antecede o Dia das Mães, que será no próximo domingo. Temos uma série que está sendo lançada que são Mães das Escrituras. Então vai ser 3 episódios. Vamos falar no primeiro episódio sobre 3 mães do Velho Testamento. No segundo episódio, 3 mães do Novo Testamento. E no último, 3 mães do Livro de Mórmon. Vamos tirar muitas lições e aprendizados que podemos aplicar em nossas vidas. Independente de você ser uma mãe ou não, de você ser talvez um homem, um pai, ainda assim tenho certeza que as lições que nós vamos aprender com essas mães especiais das Escrituras vão poder ser aplicadas em nossa vida, para que possamos melhorar no caminho do discipulado. Muito obrigado pela sua participação, espero que você tenha um ótimo dia e muito obrigado mesmo pelos comentários, todo mundo que tem comentado nos episódios, acompanhado. É uma alegria saber que mais e mais pessoas a cada dia estão ouvindo a nossa mensagem, ouvindo esses episódios e que tem de alguma forma ajudado algumas pessoas. Então, muito obrigado, eu espero você no próximo episódio e até mais.